Já tem o quinto tubo de pomada para varizes na sua prateleira? E as pernas no final do dia parecem que fizeram uma maratona, de tanto que doem e latejam? É uma situação muito comum. Gastamos dinheiro e tempo a esfregar cremes e géis, sempre a sonhar com um milagre. Mas e se eu lhe disser que, a partir de certo ponto, todas essas pomadas se tornam completamente inúteis e, às vezes, até prejudiciais? Neste vídeo, não vamos fazer publicidade a mais um produto milagroso. Vamos sim analisar 5 sinais claros e inegáveis que gritam: chega de pomadas, é hora de consultar o médico. Fique conosco até ao fim, para descobrir como não deixar que um simples mal-estar se transforme numa ameaça séria para a sua saúde. Já agora, qual é a sua experiência com estas pomadas para varizes? Ajudam mesmo, ou é dinheiro deitado fora? Partilhe conosco nos comentários. Sejamos honestos. O que são realmente as varizes? Não são apenas aquelas manchas azuis feias ou veias inchadas. Imagine uma estrada de sentido único. Dentro das veias saudáveis, existem válvulas que funcionam como pequenos portões, que só deixam o sangue passar numa direção, para cima, em direção ao coração. No caso das varizes, estes portões avariam. O sangue começa a estagnar, acumulando-se e esticando as paredes da veia, como se fosse um elástico velho. Isto acontece muito com a idade, quando os nossos vasos perdem a elasticidade. E é aqui que as pomadas entram em ação. Elas podem dar um alívio momentâneo, refrescar, reduzir o cansaço, diminuir ligeiramente o inchaço. Mas atenção, elas não têm o poder de consertar aquela válvula avariada dentro da veia. Elas agem apenas na superfície, enquanto o problema verdadeiro está escondido bem lá no fundo. Compreender isto é o primeiro passo para um tratamento eficaz. Ora bem, vamos começar pelo princípio. Por que é que confiamos tanto nas pomadas e nos cremes? É fácil, percebe-se bem e não nos assusta. Compramos na farmácia, aplicamos, e parece que a coisa alivia. A publicidade promete-nos aquela leveza nas pernas, que resolve o problema em meia dúzia de vezes. Isto dá-nos uma perigosa ilusão de que temos a situação controlada. Pensamos que estamos a curar, mas a doença, essa, continua a progredir silenciosamente. As pomadas, no melhor dos casos, só atuam nos sintomas. Podem levar heparina, para tentar diluir um bocadinho o sangue à flor da pele, ou extratos de castanha da Índia, para dar um tom às paredes dos vasos. Imaginem que temos um incêndio em casa. Em vez de apagarmos o fogo, abrimos a janela para o fumo sair. É claro que respiramos melhor, mas a verdade é que a casa continua a queimar. É por esta razão que o primeiro passo para um tratamento consciente é entender: o creme não é, de forma alguma, a cura para as varizes. É, quando muito, um paliativo, um pequeno alívio temporário para o desconforto inicial, e só isso. Vamos olhar para isto mais de perto, cá dentro da veia que está a dar problemas. Como já falamos, as válvulas deixam de funcionar, e o sangue acaba por estagnar. Isto provoca uma pressão tremenda na parede do vaso. A veia começa a esticar, fica toda tortuosa, cheia de curvas. O creme ou a pomada que aplica na pele não tem a capacidade física de penetrar tão profundamente ao ponto de resolver este problema mecânico. Os ingredientes ativos só trabalham nas camadas mais superficiais, na pele e no tecido por baixo dela. Conseguem, no máximo, estreitar temporariamente uns capilares mais pequenos ou melhorar ligeiramente a circulação superficial. É por isso que sente aquele alívio passageiro, aquela sensação de leveza. Mas arranjar a válvula, fortalecer a parede da veia que está esticada por dentro, ou obrigar o sangue estagnado a seguir a direção correta, isso os cremes não fazem. Imagine que tem um cano roto dentro da parede e a sua solução é apenas limpar o bocado de umidade que aparece no papel de parede. É exatamente assim que as pomadas funcionam quando o problema das varizes já está avançado. Elas atacam o sintoma, a manifestação exterior, mas ignoram a verdadeira avaria.
Chegamos agora ao primeiro sinal de alerta sério. Aquela dor e peso nas pernas que são constantes e que nunca mais passam. Vamos fazer uma distinção. Uma coisa é sentir as pernas cansadas depois de um passeio longo ou de trabalhar na horta. Isso é um cansaço normal, fisiológico, que desaparece depois de um bom descanso. Outra coisa bem diferente é sentir que tem pesos ou chumbadas atadas às pernas, e isso começa a acontecer a meio do dia, mesmo que não tenha feito grande esforço. É quando aquela dor nas barrigas das pernas, aquela dor que lateja, que repuxa ou que até arde, se torna sua companhia fiel todas as noites. Um creme ou pomada pode dar-lhe um efeito refrescante rápido, e durante meia hora talvez sinta um alívio. No entanto, a causa real da dor, o sangue venoso que está estagnado, a pressionar os tecidos e a irritar as terminações nervosas, essa não desapareceu. Se reparar que já não consegue adormecer sem recorrer a um creme analgésico, se este desconforto impede que viva a sua vida plenamente, isto é a sua circulação venosa a pedir socorro. Ela está sobrecarregada e precisa, não de um produto de cosmética, mas sim de um tratamento médico sério. Vamos aprofundar um pouco mais a natureza desta dor. É muito importante perceber que esta não é uma dor muscular comum. É algo diferente. Muitas vezes, as pessoas descrevem-na como uma sensação de pressão ou inchaço que vem de dentro, cãibras fortes durante a noite que as fazem saltar da cama, ou aquele incômodo formigueiro. Mas afinal, por que é que isto acontece? O sangue venoso que fica estagnado, o sangue que não circula, é muito pobre em oxigênio e está cheio de resíduos metabólicos. Este sangue usado está literalmente a intoxicar os tecidos, os músculos e os nervos à sua volta. É daí que vêm as cãibras e todas as sensações desagradáveis. Além disso, a pressão dentro da veia aumenta e faz com que a parte líquida do sangue comece a vazar pela parede do vaso e se espalhe pelos tecidos circundantes. Isto cria um inchaço interno, um edema que não se vê, mas que está a apertar tudo, causando aquela conhecida sensação de peso e de aperto. Nenhum creme consegue, por si só, retirar este líquido em excesso ou levar oxigênio aos tecidos. Ele apenas engana temporariamente os seus receptores, através do frio ou do mentol, dando-lhe uma ilusão de alívio momentâneo, enquanto o processo patológico continua a progredir e a agravar-se. Vamos ao segundo sinal. Este é ainda mais evidente. O inchaço visível e persistente. Se, ao final do dia, lhe ficam marcas profundas do elástico das meias nos tornozelos e aqueles sapatos que tanto gosta lhe começam a apertar, isso é um sinal de alerta. Deve ficar especialmente atento se o inchaço não desaparecer completamente depois de uma noite de descanso. Acorda de manhã e as pernas continuam com aquele aspecto inchado, um pouco pastoso. Isto indica que os seus sistemas venoso e linfático já não estão a conseguir fazer a drenagem correta dos líquidos. O inchaço constante não é apenas uma questão estética. É, na verdade, um pântano nas suas pernas. Neste líquido retido, acumulam-se toxinas, e a nutrição da pele e dos tecidos debaixo dela fica comprometida. A pele torna-se muito mais vulnerável a qualquer tipo de infecção. Cremes ou pomadas com efeito diurético ou anti-inchaço podem dar apenas uma melhoria ligeira e muito, muito temporária. Eles não conseguem resolver a causa principal, o aumento da pressão nas veias, que faz com que o líquido continue a escapar para os tecidos. Ignorar um inchaço persistente é o mesmo que abrir a porta a complicações muito mais graves. Mas afinal, por que é que o inchaço, ou edema, é tão perigoso? Vamos imaginar uma esponja. Quando está seca, é leve e elástica. Se a molharmos, fica pesada. Mas se a deixarmos na água por muito tempo, ela começa a deteriorar-se, a apodrecer. É mais ou menos isto que acontece com os tecidos das suas pernas quando há inchaço crônico. A presença constante desse excesso de líquido interfere na nutrição normal das células. Elas literalmente morrem à fome,
presas neste líquido intersticial, que é pobre em oxigênio e nutrientes essenciais. Isto leva ao endurecimento do tecido subcutâneo. A camada por baixo da pele torna-se dura ao toque. A sua pele perde elasticidade e as suas defesas naturais. Qualquer arranhão ou picada de inseto numa perna inchada demora muito mais tempo a curar e corre um risco elevado de infectar. O inchaço não é apenas água. É um sinal de um distúrbio metabólico profundo nos tecidos, geralmente provocado pela insuficiência venosa. E esta condição exige uma abordagem sistêmica e completa, e não apenas a simples aplicação de um gel. O terceiro sinal, que é difícil ignorar, mas que muitas vezes desvalorizamos, atribuindo-o simplesmente à idade ou a outras causas, são as alterações na nossa pele. Preste muita atenção à pele das suas canelas, especialmente na parte de baixo, mesmo acima do tornozelo. Se notar manchas acastanhadas ou arroxeadas, que parecem sardas ou pequenos hematomas que insistem em não desaparecer, isso é um sintoma muito preocupante. A isto chamamos hiperpigmentação. Isto ocorre porque, devido à pressão elevada nas suas veias, as células do sangue mais pequeninas, os glóbulos vermelhos, acabam por se infiltrar na pele. Aí, elas desintegram-se, libertando hemoglobina, que é rica em ferro. É exatamente este ferro que pinta a pele com essa cor de ferrugem. Além destas manchas, a pele pode ficar seca, começar a descamar e pode surgir uma comichão insuportável. As pessoas começam a usar cremes hidratantes e a tratar isto como se fosse um dermatite, sem perceber que a verdadeira causa está escondida no fundo dos vasos sanguíneos. Esta condição, conhecida como eczema venoso, é o resultado direto da má nutrição da pele causada pelas varizes. Vamos lá entender a biologia destas mudanças na pele. A nossa pele é um órgão vivo que precisa de um fornecimento constante de oxigênio e nutrientes, e também de se livrar dos produtos de desperdício. Tudo isto é garantido por uma rede complexa de pequenos vasos, os capilares. Quando temos varizes e o sangue fica parado nas veias maiores, essa pressão toda passa para estes vasos minúsculos. Eles ficam cheios de sangue, as suas paredes esticam e ficam mais permeáveis. Isto acaba por provocar uma inflamação crônica na pele. O corpo tenta combater este problema, mas como a causa, a estagnação venosa, não desaparece, a inflamação acaba por se tornar permanente. A pele, por sua vez, começa a ficar mais fina, mais brilhante, parecida com um pergaminho, e perde pelos. Fica completamente desprotegida. Isto deixou de ser apenas um problema cosmético. É um sinal claro de que os tecidos das suas pernas estão a sofrer de falta crônica de oxigênio e de intoxicação. E nenhuma pomada, por mais cara que seja, consegue repor ou restaurar a circulação normal a este nível. Começamos por um mito muito comum. Ah, isso é só da idade. Ou, é a minha pele que está muito seca. Muitos sêniores, quando notam que a pele nas pernas está a escurecer, ignoram o problema, pensando que são apenas as manchas normais da idade. Mas há uma diferença fundamental. As manchas da idade podem surgir em qualquer lugar. Já o escurecimento provocado pelas varizes tem uma localização específica, na zona do tornozelo e na parte inferior da perna. O mesmo se aplica à secura da pele. Se a sua pele está seca no corpo todo, a situação é outra. Mas se a comichão insuportável e a descamação estão concentradas precisamente nas pernas, onde há inchaço ou veias visíveis, é quase de certeza um sintoma de insuficiência venosa. Tentar tratar isto como se fosse apenas uma dermatite normal é o mesmo que pintar um cano enferrujado. Por fora fica bonito, mas por dentro, o cano continua a deteriorar-se. É essencial olhar para o panorama geral. Sente peso nas pernas? Tem inchaços? Vê as veias salientes? Se sim, qualquer alteração na pele não é motivo para comprar um creme novo, mas sim para marcar uma consulta médica. O quarto sinal de alerta surge quando já não consegue apenas ver, mas também sentir o problema.
passe a mão ao longo da veia dilatada. Se sentir sob os dedos um cordão denso, duro e doloroso, e se a pele por cima estiver avermelhada e quente ao toque, estamos perante uma situação de extremo perigo. Isto pode ser um sintoma de tromboflebite, uma inflamação da parede da veia que provoca a formação de um trombo, ou seja, de um coágulo de sangue no seu interior. Neste caso, as pomadas não são apenas inúteis, podem ser prejudiciais. Por exemplo, pomadas aquecedoras ou massagens ativas nessa área são terminantemente proibidas, pois podem provocar o desprendimento do trombo. E isto é uma ameaça direta à vida, visto que o coágulo, levado pela corrente sanguínea, pode chegar aos pulmões e causar uma condição fatal, a embolia pulmonar. Qualquer endurecimento, vermelhidão ou aumento localizado da temperatura ao longo do curso da veia é uma indicação absoluta para procurar ajuda médica imediatamente. Afinal, o que é a tromboflebite em linguagem simples? Pense nisto. Imagine um rio que corre muito devagar. Nos sítios onde a corrente quase para, começam a acumular-se lodo e detritos no fundo. O mesmo acontece numa veia varicosa, onde o sangue está a circular muito, muito lentamente. As plaquetas, que são elementos do nosso sangue, começam a colar-se umas às outras e a agarrar-se à parede danificada do vaso. É assim que se forma o coágulo, ou trombo. O nosso corpo vê este coágulo como algo estranho e, por isso, ativa uma reação inflamatória. Daí a dor, a vermelhidão e o inchaço. Enquanto o trombo estiver bem preso numa veia superficial, é um problema localizado. Mas o perigo real é que ele pode crescer, passar para as veias profundas, ou pior, uma parte dele pode desprender-se e viajar pelo corpo. É por esta razão, e com a mínima suspeita de tromboflebite, que nunca se deve recorrer à automedicação. Só o médico, através de uma ecografia, consegue avaliar o tamanho do coágulo, onde está e o nível de perigo. Só depois disso é que ele pode prescrever o tratamento adequado, que tem como objetivo dissolver o coágulo e impedir que ele continue a crescer. E por fim, o quinto sinal, o mais ameaçador e, infelizmente, não assim tão raro, é o aparecimento de feridas na pele que teimam em não curar. Isto pode começar com uma bolha, um simples arranhão, ou uma zona de pele a exudar, que pouco a pouco se transforma numa ferida aberta. Isto chama-se úlcera trófica. É, de facto, a ponta do iceberg, a fase terminal da insuficiência venosa crônica. O seu aparecimento indica que a nutrição dos tecidos está tão gravemente afetada que a pele literalmente morre e é expulsa pelo corpo. Estas úlceras localizam-se, regra geral, na parte interna da perna, junto ao tornozelo. Podem ser extremamente dolorosas, apresentar mau odor e reagir mal aos tratamentos convencionais de cicatrização. Usar pomadas, neste caso, é o mesmo que tentar tapar um buraco num navio a afundar com um penso rápido. Sem que o fluxo venoso normal seja restabelecido, a úlcera jamais irá curar, limitando-se a aumentar de tamanho. Por que é tão difícil tratar uma úlcera trófica? É que o problema não está na ferida, mas sim no ambiente onde ela se desenvolveu. Como já dissemos, a pele e os tecidos subjacentes nessa zona estão envenenados pelos produtos do sangue estagnado e sofrem com a falta de oxigênio. Nestas condições, o organismo simplesmente não tem recursos para cicatrizar. Quaisquer bactérias que atinjam a ferida prosperam, provocando inflamação e pus constantes. Os pacientes passam anos a fazer pensos, gastam fortunas em pomadas com antibióticos, prata e vários tipos de ligaduras, mas apenas obtêm uma melhoria temporária. A úlcera ora diminui, ora volta a abrir. A única forma eficaz de a curar é remover a causa, ou seja, eliminar as varizes e restabelecer o fluxo sanguíneo normal. Assim que o sangue saudável e oxigenado começa a chegar aos tecidos, o organismo ativa os processos de regeneração e a úlcera cicatriza,
Pensemos por um momento no que acontece se ignorarmos estes 5 sinais de aviso e continuarmos apenas a pôr cremes ou pomadas. A dor constante e a sensação de peso nas pernas levam inevitavelmente à diminuição da atividade, à apatia e, inclusive, a estados depressivos. Os inchaços crônicos, ou edemas, aumentam a sobrecarga tanto no coração como no sistema linfático. As alterações na pele evoluem para a fase de atrofia branca, onde a pele se torna fina como papel de seda, fragilíssima, e pode romper-se ao mais pequeno toque. A tromboflebite representa um risco constante de trombose ou tromboembolismo, que pode ser fatal. E uma úlcera trófica que não cicatriza não é só uma fonte de dor permanente e de infecção, mas também acarreta o risco de degeneração maligna nas suas bordas. No final, um problema que poderia ser resolvido numa fase inicial, com um procedimento minimamente invasivo, feito num só dia, transforma-se numa doença crônica e debilitante que estraga a vida e exige um tratamento longo e complexo. O preço da demora, neste caso, não se mede em dinheiro, mas sim em anos de vida saudável e plena. Então, se notou um ou mais destes sinais e resolveu que está na altura de agir, o que é que o espera na consulta com o médico flebologista? A primeira coisa a saber é: não precisa de ter receio. A primeira visita é, acima de tudo, uma conversa e um exame de rotina. O médico vai querer saber tudo sobre os seus sintomas, o que sente, há quanto tempo os tem e o que parece piorá-los. Ele vai examinar as suas pernas com atenção, avaliar o estado das veias, da pele e se existe inchaço. Garantimos, este procedimento é totalmente indolor. Nesta fase, o objetivo do médico é traçar um quadro completo da sua situação. Ele não vai, de imediato, sugerir uma operação ou assustá-lo com consequências graves. Pelo contrário, um bom especialista irá tranquilizá-lo e explicar, de forma clara, o que se passa com as suas veias e quais são as opções de tratamento disponíveis. A flebologia moderna já não é sinônimo de medo ou dor. É sinônimo de tecnologia avançada, de conforto e de um regresso rápido à sua vida ativa. Por isso, ponha de lado todas as dúvidas e dê este primeiro, e mais importante, passo. O ponto crucial da primeira consulta é a ecografia Doppler venosa, ou simplesmente o ecodoppler. Este exame é considerado o padrão ouro no diagnóstico das varizes. O procedimento é totalmente indolor e seguro, muito semelhante a qualquer outro ultrassom que já tenha feito. O médico aplica um gel especial na pele e desliza o transdutor, ou a sonda, ao longo da sua perna. No ecrã do monitor, ele consegue visualizar as suas veias em tempo real, o diâmetro, o estado das paredes e, mais importante, o funcionamento das válvulas. Assim, ele consegue identificar exatamente onde a válvula não está a funcionar corretamente e onde o sangue está a refluir, a voltar para trás. Também é possível avaliar a existência de coágulos, trombos, o seu tamanho e o risco associado. Este é um exame que fornece informações exaustivas e completas sobre a saúde do seu sistema venoso. Com base nos resultados, o médico pode fazer um diagnóstico preciso e propor um plano de tratamento perfeitamente adaptado às suas necessidades. Acabaram-se os palpites e os tratamentos às cegas. A partir de agora, o foco é apenas um diagnóstico rigoroso e uma intervenção direcionada diretamente para a raiz do seu problema. Vamos desmistificar o principal mito e o receio que impede muitas pessoas de procurar ajuda médica. A ideia de que vou ter de fazer imediatamente uma cirurgia terrível, com anestesia geral, e vão ter de me cortar a perna, e depois vou ficar muito tempo internado no hospital. Esqueçam isso. A cirurgia clássica para a remoção de varizes, a flebectomia, é hoje cada vez menos utilizada, sendo reservada apenas para casos muito graves e avançados. 95% de todos os casos de varizes são tratados atualmente com métodos modernos e minimamente invasivos. Estes procedimentos são realizados em regime de ambulatório, ou seja,
O paciente vem à clínica, faz o tratamento e 1 ou 2 horas depois, está a ir para casa, pelos seus próprios pés. Não exigem anestesia geral, apenas anestesia local. Na pele, não ficam cortes nem cicatrizes, apenas as marcas de pequenos furos, que saram rapidamente. O período de recuperação é mínimo. A maioria dos pacientes retoma a vida normal logo no dia seguinte. Assim, o medo de ter de fazer uma operação é hoje absolutamente infundado. Um dos métodos modernos mais populares e eficazes é a coagulação a laser endovenosa, ou simplesmente EVLA. O nome parece complicado, mas na prática, tudo é muito simples. Guiado por ecografia, o médico faz uma pequena punção e insere na veia doente uma fibra óptica finíssima, ligada a um equipamento laser. De seguida, o laser é ativado. A sua energia aquece a parede da veia de forma precisa e controlada, selando-a por dentro. Como resultado, a veia fecha-se e deixa de funcionar. O fluxo sanguíneo é então redirecionado para os vasos saudáveis. A veia que estava doente é, com o tempo, simplesmente absorvida pelo corpo. Todo o procedimento demora entre 40 a 60 minutos. É feito com anestesia local e, o que é ótimo, não deixa quaisquer cicatrizes. Esta é uma forma radical de resolver o problema de vez. Se não há veia doente, não há varizes. A eficácia deste método atinge os impressionantes 98%. É a tecnologia do século XXI que lhe permite livrar-se das varizes de forma rápida, segura e, acima de tudo, permanente. Existe ainda outro método moderno, que é a escleroterapia. Este tratamento é ideal para a remoção daqueles pequenos vasinhos, as chamadas aranhas vasculares, ou telangiectásias, e das varizes de menor dimensão. Vamos explicar como funciona. O procedimento consiste na injeção de um medicamento especial, chamado esclerosante, diretamente no interior da veia afetada. Isto é feito com uma agulha muito fina. Essa substância provoca uma irritação controlada na parede interna da veia, fazendo com que ela se feche, ou cole, e com o tempo, seja naturalmente absorvida pelo corpo. É um procedimento praticamente indolor, que demora apenas cerca de 15 a 20 minutos. Por vezes, são necessárias algumas sessões para se atingir o resultado ideal. A escleroterapia é frequentemente utilizada como complemento ao tratamento a laser, permitindo eliminar as veias mais pequenas que restam e garantir um resultado estético impecável. Este é mais um exemplo da forma como a flebologia moderna consegue tratar os problemas venosos sem a necessidade de cortes, sem dor e sem grandes períodos de recuperação. As opções de tratamento são variadas, e o seu médico irá escolher aquela que for a mais adequada e ideal para o seu caso específico. Qual é, afinal, a grande conclusão que tiramos de tudo isto? As varizes não são uma doença que desaparece por milagre, nem algo que se resolva apenas com cremes ou pomadas. Procurar o médico numa fase inicial não é apenas uma questão estética. É um verdadeiro investimento na sua saúde, na sua vitalidade e na sua longevidade. Ao eliminar a causa das varizes logo no início, não só se livra das dores e do inchaço, como também previne o desenvolvimento de complicações graves e perigosas, como a tromboflebite e as úlceras tróficas. Está a poupar o dinheiro que gastaria, ano após ano, em cremes e materiais de penso inúteis. E o mais importante, recupera a sua liberdade de movimento e a alegria de viver sem aquela dor e desconforto constantes. Não adie a visita ao seu flebologista. Quanto mais cedo agir, mais fácil, rápida e barata será a solução para o problema. Cuide bem das suas pernas, porque elas merecem e precisam de lhe servir com saúde e vigor por muitos e longos anos. Em suma, vamos rever o que vimos. Analisamos 5 sinais de alerta cruciais: a dor e o peso constantes, os inchaços que não desaparecem, os edemas persistentes, as alterações na pele, o endurecimento das veias e, por último,
o aparecimento de úlceras. Guarde a ideia principal deste vídeo. Pomadas e cremes não curam varizes. São apenas um alívio temporário dos sintomas, e só nas fases mais iniciais. Confiar apenas neles é o mesmo que permitir, de livre vontade, que a doença destrua os seus vasos sanguíneos por dentro. Uma visita atempada ao flebologista não é um bicho de 7 cabeças. Atualmente, temos métodos modernos, rápidos e quase indolores, que resolvem o problema de uma vez por todas. Não espere que surjam as complicações. Seja proativo e haja antecipadamente. A sua saúde e qualidade de vida estão nas suas mãos. Obrigado por ter assistido a este vídeo tão importante até ao fim. Se foi útil para si, por favor, deixe o seu gosto, like e subscreva o nosso canal para não perder os próximos episódios sobre saúde. E não se esqueça de partilhar nos comentários. Qual destes sinais de alerta o fez refletir mais? A sua experiência pode ser uma ajuda preciosa para outras pessoas.